Muito bem, estamos de volta aqui para dar continuidade à lição de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Essa é a parte B da lição. Se você é aluno, você deve ter já assistido o primeiro vídeo, que é a parte A da lição 2. Nessa parte B, nós vamos cobrir o texto 4, o texto 4, que é a mensagem de Pedro para a multidão, Atos 2, verso 5, 41. Cobriremos o texto 5 e o texto 6 e faremos a revisão do teste número 1 dessa matéria, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, preste bem atenção na aula e depois também na revisão que nós estaremos fazendo do teste de número 1, para que você seja bem sucedido. Vamos ao texto 4, a mensagem de Pedro para a multidão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 5 a 41. O pastor Jack Hayford achou seu lugar no avião. Ele estava a caminho de casa. Um homem, que vamos chamar de Bill, sentou-se ao seu lado. Bill usava um terno digno de um executivo. Eles se cumprimentaram e logo o avião subiu às nuvens. Enquanto conversavam, Bill partilhou que sua mãe era uma índia da tribo de Kiowa, em Oklahoma. De repente, o Espírito falou com o pastor Jack. Fale com ele em línguas, foi a mensagem do Espírito. Jack ficou chocado. Orar em línguas era um assunto privado e Bill era um estranho. Perguntas passaram pela mente do pastor Jack. Bill pensaria que o pastor estava louco. Por que Deus pediria uma coisa tão estranha? Pastor Jack Hayford lutou com essas e outras questões. Ele e Bill conversaram por cerca de 1 hora, enquanto o pastor Jack estava lutando com a mensagem do Espírito. Bill não era um crente. Ele educadamente recusou 2 livros que Jack Hayford se ofereceu para enviá-los. Falar em língua para um estranho incrédulo parecia muito estranho. Pastor Jack se esforçava para achar uma forma de obedecer a essa mensagem clara do Espírito. Enquanto orava, surgiu a ideia de relacionar as línguas com a origem dos índios americanos de Bill. Finalmente, o pastor Jack pediu para falar algumas palavras. Bill concordou em dizer a Jack se a palavra fazia parte da língua Kiowa. O pastor Jack falou cerca de 80 palavras na língua desconhecida que o Espírito lhe deu. Bill reconheceu muitas das palavras. Ele disse que era uma língua pré-Kiowa. Bill disse a Jack que a mensagem era sobre a luz vinda de cima. Jack explicou que essa era uma linguagem que o Espírito lhe deu. Esse incidente abriu o coração de Bill. Ele mudou de ideia e pediu ao pastor Jack que lhe enviasse os 2 livros sobre Jesus. O texto de Atos, capítulo 2, verso 5, diz que em Jerusalém havia judeu de todas as nações sob o céu. Esse tipo de escrita é chamado de exagero ou de hipérbole. Exagerando, o escritor afirma algo maior do que realmente é. Ele faz isso para enfatizar um certo ponto. Os ouvintes ou leitores sabem que o orador ou escritor não está mentindo, que ele está apenas usando um método para sublinhar a verdade. Enfatizar uma verdade exagerando era um método comum dos professores judeus. Por exemplo, o Antigo Testamento diz que Salomão tornou a prata tão abundante quanto pedras em Jerusalém. 1 Reis, capítulo 1,
verso 1 ao 27. Isso é um exagero para enfatizar a prosperidade do reinado de Salomão. Da mesma forma, Jesus diz que os fariseus coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. Mateus 23, verso 24. O Senhor aqui também exagerou uma verdade para fazer um ponto. Da mesma forma, em Atos, capítulo 2, verso 5, Lucas declara seu ponto de vista. Ele conhecia nações como a Etiópia, que não estavam representadas em Jerusalém, mas ele exagerou com um propósito. Ele enfatizou que na Páscoa os judeus estavam presentes em muitas nações. Eram judeus que haviam sido dispersos pela guerra e perseguições. Todos os anos, muitos desses judeus voltavam para celebrar a Páscoa em Jerusalém. A multidão estava maravilhada e confusa. Eles provavelmente sabiam que a maior parte dos 120 eram da Galileia, pela forma como se vestia, mas os 120 falavam em muitas línguas diferentes. Atos, capítulo 2, verso 6. E os ouvintes estavam impressionados por ouvirem em suas próprias línguas, mas também estavam confusos. Como era possível que 120 pessoas pudessem falar a língua de outras nações? Alguns professores parecem estar tão confusos quanto a multidão no Pentecoste. Eles ensinam falsamente que os 120 estavam todos falando uma língua. Eles também dizem erroneamente que o milagre estava na audiência e não na fala. Isso contradiz a Bíblia. Não foi a multidão que se encheu do Espírito e ouviu novas línguas. A Bíblia diz que os 120 foram cheios do Espírito e falaram em novas línguas conforme o Espírito os capacitava. Atos 2, verso 4. Isso fez com que a multidão se reunisse. Atos 2, versos 6 e 7. Enfatiza que a multidão ouviu os 120 falando em diferentes línguas. O milagre aconteceu nos falantes, não nos ouvintes. Os oradores foram cheios do Espírito. Os ouvintes ficaram surpresos e confusos. Outros na multidão zombaram, porque eles não conseguiam entender o significado. Eles disseram que não havia significado. Alguns são assim hoje. Eles criticam e zombam do que não entende. Mas Pedro mostrou que eles estavam errados. Quem se embriaga não sai na rua falando às 9 da manhã. Em seguida, Pedro e os outros 11 apóstolos, incluindo Matias, se levantaram. Pedro falou sobre a unção do Espírito Santo. O mesmo Espírito que o capacitou a falar em línguas, capacitou a profetizar para a multidão. 1 Coríntios 12, 10 e 1 Coríntios 14, 3. Ele não se sentou e planejou 3 pontos para uma mensagem. Em vez disso, o Espírito Santo o inspirou a falar. E vejamos 3 coisas que Pedro explicou. Primeiro, Pedro explica o que acontece no Pentecoste, Atos 2, 14 a 21. O Espírito desceu. E isso foi o que o profeta Joel havia profetizado. A profecia de Joel cobriu um longo período. Os últimos dias começaram com a primeira vinda de Cristo e terminarão com a segunda vinda de Cristo, Atos 2,17. Joel enfatizou que Deus derramaria seu Espírito. Joel profetizou que a era da igreja seria uma época de eventos sobrenaturais, sob a antiga aliança. Sinais, maravilhas e milagres eram raros, mas os eventos sobrenaturais são uma característica da era do Espírito. Os últimos dias, Deus prometeu que ele não seria parcial
ou teria favoritos, conforme derramava suas bênçãos. Notemos as 5 áreas a seguir, nas quais Deus disse que ele iria tratar todos da mesma forma. Primeiro, Deus prometeu que ele não iria favorecer nenhuma nação. Ele disse que derramaria seu espírito sobre toda a carne, ou pessoas, Atos 2,17. Segundo, Deus prometeu que ele não iria fazer diferença entre homens e mulheres. Ele disse que derramaria o espírito em ambos, vossos filhos e vossas filhas, Atos 2,18. Isso quer dizer que ambos os sexos iriam profetizar. Lembre-se que havia mulheres entre os 120 que falavam em línguas. Terceiro, Deus prometeu que ele não iria favorecer os jovens. Ele disse que os jovens teriam visões e os velhos sonhariam sonhos, Atos 2,17. O batismo no Espírito Santo é para todas as idades. Muitas crianças já foram cheias do Espírito Santo, eram ainda muito pequenas. De forma semelhante, muitos velhos também já foram batizados no Espírito. Quarto, Deus prometeu que ele não iria favorecer os ricos. Ele prometeu derramar do seu espírito até mesmo sobre escravos e escravas, Atos 2,18. Israel foi uma nação de escravos que Deus libertou do Egito. Agora, Israel estava sob o governo romano, mas por meio do Pentecoste, ricos e pobres tornaram-se propriedade de Deus. Jesus comprou a todos nós no Calvário. No Pentecostes, ele toma posse total dos crentes. Todos os apóstolos se referem aos crentes como escravos. A palavra grega doulos significa escravo ou, como é traduzido muitas vezes, servo. Até mesmo os apóstolos e irmãos de Jesus chamaram a si mesmos de escravos ou servos de Jesus, Tiago 1:1 e Judas, verso 1 do capítulo 1. Como seus escravos, não temos que buscar nenhum direito para nós mesmos. Ao contrário, devemos focar em servir nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Vamos então continuar, falando dessa lição. Quinto, Deus prometeu que não iria favorecer os que chegaram primeiro. Ele abençoou os que ouviram primeiro e os que ouviram por último. Atos 2:19-20. Refere-se a sinais que iriam acontecer no fim dos últimos dias. Mas em Atos 2:21 afirma que quem quer que chame o nome do Senhor, ou aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Nos anos que antecedem ao retorno de Jesus, as condições na terra se tornarão piores, pois o mal irá crescer. O amor de muitos se esfriará. Mateus 24, verso 12. Lembre-se que Paulo diz que profecias e falar em línguas eram bênçãos iguais, se os ouvintes pudessem entender. 1 Coríntios 14, versos 5 e 6. Talvez Pedro tenha sido inspirado para reconhecer que no Pentecoste as línguas serviam como profecia para aqueles que as entendiam. Os últimos dias serão terríveis, de acordo com 2 Timóteo 3, 1-5, tempos trabalhosos. Mas mesmo nos piores momentos, Deus ajudará aqueles que o invocarem, que clamarem por ele. Quem quer que chame o seu nome será salvo. Atos 2, verso 21. De forma semelhante, em Atos 2, 39, diz que não há limite de tempo para receber o dom do Espírito Santo, ou presente do Espírito Santo. Esse presente é para pais, filhos e aquelas todas as gerações e raças. Que notícia maravilhosa para todos! Deus não é preconceituoso. Deus não tem favoritos. Ele derrama seu Santo Espírito sobre todos.
O Pentecoste é para todos, todas as raças, não importa o sexo, ambos os sexos, macho e fêmea, qualquer idade, velhos e jovens, qualquer nível social, pobres e ricos, pode beber do seu espírito, quem quer que venha. Pedro explica que o Pentecoste, o porquê aconteceu. Atos 2, verso 22 a 36. Em Atos 2, 14 a 21, é centrado o Espírito Santo, mas em Atos 2, 22, 30 e 36, foca em Jesus. Pedro fala para a multidão 4 verdades relacionadas a Jesus. Primeiro, Deus aprovou a Jesus por meio de milagres, maravilhas, sinais. Atos 2, 22. Essas 3 palavras usadas na Bíblia para os atos sobrenaturais. Sinais, milagres e maravilhas. Segundo, Deus permitiu que Jesus seja sacrificado por não crentes judeus em Jerusalém. Atos 2, verso 23. Deus tinha planejado a morte de Jesus, mas isso não diminuiu a culpa daqueles que o crucificaram. Devemos notar, no entanto, que nem todos os judeus eram culpados de matar a Jesus. A Bíblia nunca colocou a culpa nos judeus em geral. Por exemplo, em Atos 13, 27 a 29, lá falando com os judeus, Paulo diz: eles e não vocês mataram Jesus, somente os não crentes em Jerusalém eram culpados pela morte do Messias. Terceiro, Deus trouxe Jesus dos mortos. Atos 2, 24, 32, a ressurreição. Pedro cita aqui Davi no Salmo 16, verso 8 a 11. Davi profetizou sobre a ressurreição do Messias. Quando Pedro falou, Davi continuava na sua tumba em Jerusalém. Assim, as pessoas entenderam que Davi não estava profetizando ou falando sobre si mesmo. O Espírito Santo usou essa explicação e ilustração para converter a muitos. Quarto, Deus exaltou a Jesus e deu a ele o Espírito, Atos 2, 33 a 36. Note aqui a Trindade, Atos 2, 33. O Pai exaltou o Filho, para que ele se assentasse à sua direita. Esse era o lugar de maior poder e honra, à destra de Deus. Em Cristo também estamos sentados à direita de Deus, à destra de Deus. Efésios 2, verso 6. Então o Pai deu a promessa do Espírito ao Filho, conforme João 16, verso 7. E finalmente, o Filho derrama o Espírito sobre nós. O Pai deu a promessa, mas Jesus é quem, ou foi quem nos batizou no Espírito. João 1, verso 33. Vamos ao último ponto. Pedro explicou como o Pentecoste veio para cada um. Atos 2, versos 37 a 41. Um pregador ensinou falsamente que nosso relacionamento com Deus tem 2 partes. Ele diz que a nossa parte é nos perder e a parte de Deus é fazer o resto. Mas a Bíblia atribui muito a responsabilidade a cada pessoa. Palavras como arrepender-se, ser batizado, receber e salvar, enfatiza que Deus nos ordena fazer. Atos 2, 38, verso 40. Só quem pede, busca e bate à porta, recebe o que Deus quer que ele tenha. Pedro falou sobre 2 níveis de bênção que Deus deseja para nós. Primeiro, Pedro falou da salvação. Sua mensagem para a multidão causou culpa. Suas palavras foram como uma faca que cortou seus corações. Atos 2, 37, os corações se compungiram. O Espírito Santo os convenceu do pecado, dos seus pecados. João 16, versos 5 a 11. Ele fez com que se sentissem culpados.
culpa também é um presente de Deus. Ele enviou a culpa para nos fazer parar de andar pelo caminho do pecado. Alguns se afastaram de Deus quando começaram a se sentir culpado. E esse foi um erro terrível. É natural para uma pessoa que se sente culpada olhar para baixo ou se virar. Isaías se sentiu culpado e impuro e com medo da presença de Deus em Isaías capítulo 6. Da mesma forma, Pedro se sentiu culpado na presença do Senhor. A primeira resposta de Pedro, ao encontrar o Senhor em Lucas 5, verso 8, foi: afasta-te de mim, Senhor, sou um homem pecador, devido à grande pesca que ele teve. Deus sabe que somos pecadores, mas seu desejo não é se afastar de nós por causa de nossos pecados. Seu grande desejo é nos perdoar e nos limpar. Jesus não veio para nos condenar, mas veio para nos salvar. João 3, verso 17. Portanto, nunca devemos nos afastar de Deus quando nos sentimos culpados. A culpa é a incitação de Deus para nos arrependermos. Outros tomaram a decisão certa. Eles prostraram diante de Deus com suas culpas e perguntaram: irmãos, o que devemos fazer? Atos 2:37. Essa é a questão que todos os pecadores deveriam se perguntar quando sentirem culpa. Pedro havia pregado uma verdade pesada para eles, mas ainda os chamava de irmãos. Atos 2:29. Talvez isso tenha ajudado. Todos deveriam tratar uns aos outros como irmãos. Pedro disse-lhes que deveriam se arrependerem e serem batizados. Atos 2:38. Esses são passos que Deus comanda que o pecador dê. Arrependimento significa mudança de mente. Aqueles que se arrependem mudaram suas mentes acerca do pecado. Eles dão as costas para o pecado e ficam de frente para Deus. É impossível encarar o pecado e Deus ao mesmo tempo. Ninguém pode estar virado para o norte e para o sul ao mesmo tempo. Devemos escolher um ou outro. Aqueles que se arrependem escolhem a face de Deus e andam em sua direção. Dois homens estavam conversando sobre os seus pecados passados. Um homem disse: se eu pudesse viver minha vida de novo, eu cometeria mais desses pecados. O outro disse: se eu pudesse viver minha vida de novo, eu evitaria esses pecados. Um homem ainda olhava para o pecado, o outro se arrependeu. Ele tinha mudado sua mente acerca do pecado, tinha dado as costas para aquilo que estava de frente para Deus. Quando damos as costas para o pecado, estamos encarando o Salvador. Seu nome é Jesus, porque ele salva seu povo dos seus pecados. Mateus 1, verso 21. Mas temos também uma parte nesse processo de salvação. Qual é? Devemos escolher não encarar mais o pecado, e sim Jesus. Atos 2:40. Mas somente ele pode nos libertar do poder e da penalidade de nossos pecados. Depois que Jesus salvou uma pessoa, aquele crente está pronto para o batismo nas águas. O batismo é o primeiro passo para a obediência depois de receber Jesus como Salvador. O batismo nas águas era um passo grande e radical para os judeus. Por quê? Porque os judeus achavam que o batismo nas águas era apenas para os gentios. Judeus que eram nascidos judeus, somente gentios que queriam se tornar judeus ou prosélitos eram batizados. Assim, João Batista chocou muitas pessoas
ele disse aos judeus que também eles precisavam se arrependerem e serem batizados. No entanto, eles se recusaram a batizar pessoas depois que se arrependeram. Mateus capítulo 3, versos 5 e 10. Da mesma forma, crentes são batizados depois que nascem de novo. O batismo é uma demonstração exterior de uma experiência. Um crente é batizado porque seus pecados foram perdoados. Atos 2, verso 38. O batismo mostra que a velha e pecadora vida foi enterrada com Cristo. Conforme Cristo foi sepultado, os crentes entregam ou encerram as suas antigas vidas nas águas batismais. Então, subindo das águas, vemos a ressurreição com Cristo para uma nova e completa vida, conforme Romanos capítulo 6, verso 1 a 4. Segundo Pedro falava com a multidão sobre receber o dom do Espírito Santo, Atos 2, 38. Existem 5 lugares em Atos onde Lucas se refere ao batismo no Espírito Santo como um dom. Primeiro, Jesus ordenou que os discípulos esperassem o presente, a promessa do Pai que ele prometeu, Atos 1, 4. Segundo, Pedro disse aos judeus que eles receberiam o dom do Espírito Santo depois de se arrependerem e serem batizados. Atos 2, 38. Terceiro, Pedro repreendeu a Simão, um mágico ou bruxo. Simão queria comprar a habilidade de transmitir o dom de Deus para outros. Atos 8, 18 a 20. Pedro ensinou que o presente de Deus não podia ser comprado ou vendido. Note que os crentes em Samaria não tinham recebido o dom do Espírito até que eles se batizaram nas águas. Quarto, Pedro tinha certeza de que o dom do Espírito tinha sido derramado igualmente sobre os gentios, pois eles o ouviram falar em línguas e adoração do Senhor. Atos 10, versos 45 e 46. E quinto, Pedro relembra que João batizava em água, mas Jesus batizava em Espírito. Deus deu a ele, os gentios, mesmo dons que deu aos judeus. Atos 11, 16. Alguns judeus se sentiram ofendidos quando João, o Batista, disse que eles precisavam ser batizados. Eles diziam que já eram filhos de Abraão, Mateus 3, 9. Mas o batismo de Jesus não os tornava judeus, é que eles precisavam de algo mais em suas vidas. Assim, alguns até hoje se sentem ofendidos quando ouvem que precisam ser batizados no Espírito Santo. Eles dizem que já são cristãos, mas o batismo no Espírito Santo não os tornará cristãos. Os apóstolos já eram seguidores de Cristo, mas precisavam do dom do Espírito Santo. Os samaritanos creram e foram batizados nas águas. Depois foram batizados no Espírito, Atos 8, versos 15 a 16. Paulo pregou Jesus para os 12 homens em Éfeso. Eles nasceram de novo, foram batizados nas águas, depois ele orou por eles e foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Atos 19, verso 1 a 7. Todos precisam ser batizados 2 vezes. Primeiro vem o arrependimento, então a conversão e o batismo nas águas. E por fim, o batismo no Espírito. O batismo do Espírito é o presente de nosso Pai para o nosso interior. É chamado de a promessa do Pai. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente?
Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas, capítulo 11, verso 9 ao 13. Peça ao Pai o dom do Espírito Santo. Continue pedindo até receber. Peça com um sorriso no rosto e com confiança em seu coração. Pais terrenos dão bons presentes aos seus filhos quando pedem. Muito mais ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele dará a você o mesmo presente que deu aos 120 no dia de Pentecoste. Deus não tem favoritismos. Tiago 1, verso 5. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e para errado. Em Atos 2, verso 14 a 21, Pedro fala 4 verdades relacionadas a Jesus. Certo. São 4 verdades, certo. 2:34, Deus aprova Jesus por meio de milagres, maravilhas e sinais, certo? Todos os judeus eram culpados de matar Jesus na cruz. Errado. Não eram todos, foram as autoridades que o entregaram à cruz. Então, 2:35, errado. 2:36, o Pai deu a promessa, mas Jesus foi quem nos batizou no Espírito, certo? Vamos agora assinale com X a alternativa correta. O texto de Atos 2:5 diz que em Jerusalém havia judeu de todas as nações sob o céu. Esse tipo de linguagem é letra C, hipérbole. Hipérbole. Marque C para certo e para errado. 2:38, a Bíblia diz que foi a multidão que se encheu do Espírito Santo e ouviu novas línguas, certo? 2:39, a Bíblia enfatiza que a multidão viu os 120 falando em diferentes línguas, certo? A Bíblia diz, 2:40, que o milagre aconteceu nos ouvintes e não nos falantes. Errado. O milagre foram os falantes que ficaram cheios. Errado. 2:41. A Bíblia também diz que outros na multidão zombavam, porque eles não conseguiam entender o significado das línguas faladas. Certo? 2:42. Pedro explica que Deus prometeu não favorecer nenhuma nação, certo? 2:43, prometeu que não faria diferença entre homens e mulheres, certo? 2:44, prometeu que não favorecia os jovens, os ricos ou os que chegaram primeiro, certo? E 2:45, ser batizado no Espírito Santo é para todos, certo? Agora relaciona a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A, batismo nas águas. Essa é a segunda etapa. 2:47, precisamos de fé para receber essa bênção, a salvação. Essa é a primeira etapa. Precisamos pedir. Essa é aqui seria a segunda etapa, letra C, não é? Precisamos fazer a nossa parte. Essa é a quarta etapa, letra D. Então, o batismo ficaria como terceira etapa, letra A, né? Muito bem. Vamos repetir essa daqui, só para esclarecer. Batismo nas águas é depois de crer. Então, seria a segunda etapa. Precisamos de fé para receber essa bênção. Seria a primeira etapa. Precisamos pedir, não é? Terceira etapa. E a quarta etapa, precisamos fazer a nossa parte. Vamos ao texto 5. A promessa de Deus para você. Atos 2, 32 a 39. Antes de Jesus partir, ele ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém. Lemos, estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai,
que disse ele, que de mim ouvis, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Atos 1, versos 4 e 5. Os discípulos obedeceram. Eles retornaram para Jerusalém e esperaram. No dia de Pentecostes, eles estavam juntos numa sala no andar superior, o cenáculo. De repente, assim como Jesus havia prometido, o Espírito Santo veio. Eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas que não sabiam antes que o Espírito os capacitasse. Os 120 continuavam falando em línguas conforme iam para fora. Uma multidão começou a se juntar. Havia judeus em Jerusalém de muitas nações diferentes. Os que tinham sido espalhados retornaram para Jerusalém a fim de celebrar não só a Páscoa, mas também a festa das semanas. Muitos se tornaram parte do plano de Deus de espalhar o evangelho. A multidão testemunhou o milagre do Pentecoste. Eles estavam maravilhados e confusos, como os discípulos podiam falar em línguas que não conheciam. Isso também nos maravilha até hoje. Existem duas partes nessa sessão. Teremos a mensagem de Pedro para a multidão e então veremos cada caso daqueles que foram batizados no Espírito Santo. Fazendo uma revisão da mensagem de Pedro para a multidão, Atos 2, verso 12 a 41. A mensagem de Pedro está centrada em duas questões que a multidão questionava. O que isso significa? Atos 2, 12. Essa foi a primeira pergunta da multidão. Eles queriam saber por que os crentes estavam falando em novas línguas. Pedro explica que o batismo no Espírito vinha de Deus. Era o presente que o Pai prometeu. Ele falou à multidão que esse milagre cumpria a profecia do Antigo Testamento, de Joel, Atos 2, 6. Deus fez uma promessa por meio do profeta Joel. E naqueles dias, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Joel 2, 28, Atos 2, 17. A promessa era para todos, jovens e velhos, homens e mulheres, todos os que clamarem ou chamarem, invocarem o nome do Senhor, seriam salvos, e todos poderiam receber do batismo no Espírito Santo. Pedro ainda continuou respondendo às perguntas. Ele pregou boas novas para as pessoas. Muitos daqueles que até conheciam Jesus tinham visto seus milagres, maravilhas e sinais que Deus operara por meio dele, Atos 2, 22. No plano de Deus, Jesus tinha sido entregue nas mãos de judeus não crentes. Com a ajuda de um jovem fraco, eles o pregaram numa cruz, mas Deus o ergueu dos mortos. Atos 2, verso 24. E então Jesus foi exaltado à direita do Pai. Pedro declarou que esse mesmo Jesus recebera a promessa do Espírito, e então Jesus derramou o presente. Era isso que a multidão via e ouvia. Atos 2, versos 32 e 33. Pedro respondeu à primeira pergunta. Vamos agora à segunda. O que devemos fazer? Atos 2, 12. Muitos aceitaram a resposta de Pedro para a primeira pergunta. Agora eles entendiam que Deus estava derramando seu Espírito. Eles estavam convictos de seus pecados e queriam receber as bênçãos que Deus tinha para eles. Por isso perguntaram, o que devemos fazer? Pedro respondeu, arrependa-se, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos que estão longe, a todos quanto o nosso Senhor o deu chamar. Atos 2, versos 38 e 39. Para quem é esse presente?
Quem pode ser batizado no Espírito? Foi apenas para os apóstolos? Não, esse não é um presente apenas para que uma classe especial de pessoas. Deus oferece o presente a apenas alguns homens santos. Pedro diz que a promessa era para todos. A promessa de ser cheio do Espírito Santo não é apenas para os apóstolos ou mesmo para os 120. A promessa era para todos os judeus, para seus filhos, netos, de todas as gerações. As promessas são para aqueles a quem nosso Deus chama. E Deus chama a todos. Ele deseja que todos sejam salvos e satisfeitos. Todos inclui a nós também. O dom do batismo no Espírito é para quem o deseja. Imagine que eu estou diante de você com um presente. E eu digo que é para você. Eu estendo para você pegar. Tudo que você precisa é acreditar em mim, estender a mão e pegar. Da mesma forma, Deus nos oferece o dom gratuito do batismo no Espírito Santo. Ele quer nos encher com a presença do Espírito, mas cabe a nós aceitar o presente. Ele também oferece salvação a todos, mas apenas alguns aceitam. Ele oferece o batismo no Espírito a todos. Você está pronto para receber esse presente? Como receber o batismo no Espírito Santo? Vamos considerar aqui 4 etapas para ser batizados no Espírito. Primeiro, obedeça ao que Pedro disse à multidão. Arrependa-se, receba Jesus como Salvador e seja batizado nas águas. Você nasceu de novo? Se não, volte-se para Deus agora. Arrependa-se de seus pecados e aceite o perdão de Deus. 1 João 9 diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Você foi batizado nas águas para mostrar que seus pecados foram perdoados? Do contrário, obedeça, Senhor, e também seja batizado nas águas. O batismo nas águas é importante. É o primeiro ato de obediência para um novo crente. Conforme obedecemos os mandamentos de Deus, isso nos dá confiança quando oramos. 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 22. Uma pessoa deve ser batizada em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus significa sobre a autoridade de Jesus, que foi Jesus que ordenou o batismo. Lucas não fala muito sobre o batismo. Às vezes ele não explica o que já estava claro para a igreja apostólica. Compare Atos 2:38 com Mateus 28:19. É útil. Junto, esses versos fornecem um quadro mais completo. Jesus ordenou aos seus discípulos que batizassem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que batizamos as pessoas na adoração e no serviço a Deus. E no nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, veja o que Deus também promete sobre o batismo no Espírito. Precisamos de fé para receber essa bênção de Deus. É a fé que vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. O que a Bíblia diz sobre a promessa e a plenitude do Espírito, Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para vós, para os vossos filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, 38 a 39. Vamos ler também o texto de João 7, 37 a 39. Aqui foi Jesus que falou. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7, 37 a 39. Vamos a outro texto de João. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 2, capítulo 14, versos 16 a 17, e Atos 2, verso 33. Vamos a outro texto, Lucas 11, verso 11 a 13. E qual o pai de entre vós que o filho, se lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente, ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, verso 11 a 13. Perceba que a promessa do batismo no Espírito Santo é para você, e agora mesmo, se você o crê. Terceiro, peça e prepare-se para receber o presente oferecido pelo Pai. Lucas 11, verso 13, afirma que Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então peça, ore algo como Pai, acredito que suas promessas são verdadeiras. Eu creio que o dom do Espírito Santo é para mim hoje, agora mesmo. Pela fé, já recebi o seu presente de salvação. Agora, pela fé, eu confio no Senhor para me batizar no Espírito Santo. Espero que me capacite a falar em línguas. Eu abro a minha vida para ti. Eu estendo a mão com fé para receber o dom do batismo no Espírito Santo. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Faça essa oração e receba a graça e o dom do Espírito Santo. Quarto, pela fé, faça sua parte para receber esse presente. A história de Pedro andando sobre as águas ilustra a parte do crente. Mateus, capítulo 14, verso 22 a 33. Foi preciso a ajuda de Deus para Pedro andar sobre as águas em direção a Jesus. Da mesma forma, somente Deus pode capacitá-lo a falar em línguas que você não conhece. Deus está pronto para fazer a sua parte. Mas você também tem uma parte no milagre. Jesus forçou a Pedro a deixar a segurança do barco. Jesus pegou os pés de Pedro e o fez pular nas águas? Não. Tudo que Jesus fez foi convidar Pedro a caminhar até ele. Jesus convidou Pedro com uma das palavras favoritas de Deus: venha. Em seguida, a parte de Pedro era usar os pés e começar a andar sobre as águas. O milagre não foi que Pedro caminhou. Pedro estava usando os pés de maneira como usava todos os dias. Da mesma forma, o milagre de falar em línguas não é ouvir você falar. Você fala todos os dias. Você vai falar com a mesma língua e voz que usa todos os dias. Foi Pedro quem deu os passos e será você a proferir as palavras. Foi a escolha de Pedro começar a andar e sua escolha parar de andar. É sua escolha começar a falar e também é sua escolha parar de falar. Deus fará a sua parte. Um crente chamado Tomé buscou por 3 anos ser batizado no Espírito. Muitas vezes ele orou: Senhor, estou pronto, me batiza no Espírito. Comece falando novo idioma. Tomé pensou que seria Jesus quem falaria. Ele não entendia a diferença entre a parte do Senhor e a sua parte. Uma vez após outra, Tomé veio ao Senhor e disse: vá em frente, estou pronto.
mas nada aconteceu. O Senhor frequentemente coloca as nossas palavras e sílabas na mente de Tomé e espera que ele comece a falar. Mas Tomé não percebe que é hora de falar. Imagine duas pessoas jogando um jogo, por exemplo, como dama. Cada um tem a sua vez. Após um movimentar a peça, é a vez da outra pessoa. Mas nada vai acontecer se um dos jogadores se recusar a jogar. Eles irão apenas sentar e olhar um para o outro. Tomé levou 3 anos para entender que sua parte nisso era falar. Então, uma gloriosa noite, ele entendeu. Quieto, ele sussurrou as palavras que vinham à sua mente. Então, ele parou. Sua mente não entendia aquelas novas palavras. Ele percebeu que sua mente jamais seria capaz de entender essa experiência espiritual, como Paulo disse. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 1 Coríntios 14. Então, Tomé se concentrou em Jesus e começou novamente a falar com uma fé infantil. Ele falou suas palavras como ofertas de louvor a Deus. Então, ele ouviu o Senhor suspirar e disse a ele: então você finalmente acredita em mim. Uma grande paz começou a preencher Tomé enquanto ele orava em línguas. Ele sentiu como se estivesse sendo batizado por amor. Sozinho, em seu quarto, ele orou em línguas por mais de 1 hora. Era como um rio puro de amor estivesse fluindo por ele. Daquele momento em diante, sua vida mudou. Ele sentiu um novo amor pelos velhos amigos. Tornou-se mais fácil seguir a Cristo e viver uma vida santa, viver uma vida cristã. Não parecia mais escalar uma montanha. Além disso, o Espírito o capacitou a vencer um mau hábito em sua vida. O melhor de tudo é que ele se tornou uma testemunha mais poderosa de Jesus. Depois que Jesus colocar novas palavras ou sílabas em sua mente, é a sua vez. Fale, sussurre as novas palavras, grite-as tão alto quanto desejar. A voz e a escolha são suas. Jesus convidou a Pedro para ir até sobre as águas. O próximo passo era com Pedro. Nada poderia acontecer até que Pedro levantasse o pé e se afastasse do barco. Você será batizado no Espírito somente quando começar a falar. Foi preciso fé para Pedro dar o primeiro passo. Por um lado, ele estava passando do conhecido para o desconhecido. Isso foi assustador. Por outro lado, ele estava passando do conhecido para o conhecido. E isso foi fácil. Por quê? Porque ele estava caminhando em direção a Jesus que ele conhecia. Essa foi a chave para a fé de Pedro. Ele foi capaz de dar um passo de fé, porque se concentrou em Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2. Da mesma forma, você receberá a fé de que precisa para falar em línguas. E ao se concentrar em Jesus, você pode confiar em Jesus. Lembre, se você pedir a ele um peixe, ele não lhe dará uma cobra. Lucas 11:11. Jesus lhe dará a fé que você precisa ao manter seus olhos nele. O Espírito Santo permitirá que você fale em línguas. Atos 2:4. E Jesus vai batizar você no Espírito, enquanto você fala as palavras que o Espírito traz à sua mente. Aqueles que são batizados no Espírito receberam o mesmo dom que o Pai deu aos primeiros crentes. Além disso, eles se juntam a um grupo de mais de 520 milhões de crentes, carismáticos e pentecostais. Milhões em todo o mundo testificam que esse precioso presente de Deus é a chave para testemunhar de Jesus. Ore em línguas diariamente, enquanto desfruta da plenitude do Espírito em sua vida.
orar no Espírito, irá edificá-lo espiritualmente. 1 Coríntios 14, 4, Judas, verso 20. Vamos aos exercícios desse texto 5. Aqui devemos relacionar a coluna A de acordo com a coluna B. Vamos lá, coluna A. Arrepender-se, receber Jesus como Salvador e ser batizado nas águas. Essa é a primeira etapa para ser batizado no Espírito Santo. Letra D, 2,51. Precisamos de fé para receber o batismo no Espírito Santo. Essa é a segunda etapa para ser batizado. Letra A, 2,52. Peça e prepare para receber o presente oferecido por Deus. Terceira etapa, letra B. E, finalmente, precisamos fazer a nossa parte, a quarta etapa, letra C. Vamos agora, marque C para certo e para errado. Somente Deus pode capacitá-lo a falar em línguas que você não conhece, certo? 2,55, somente Deus tem que trabalhar, você não precisa fazer sua parte para ser batizado no Espírito Santo. Errado, nós temos a nossa parte. 2,56, nossa mente pode entender perfeitamente a língua que falamos quando somos batizados no Espírito Santo. Errado novamente, muitas vezes a língua é estranha porque nós não entendemos. 2,57, ser batizado no Espírito não nos torna testemunhas mais poderosas de Jesus. Errado, torna sim. 2,58, a chave para a fé de Pedro foi concentrar-se em Jesus, certo? 2,59, Jesus é o aperfeiçoador da nossa fé, certo? 2,60, você receberá a fé que precisa para falar em línguas, ao se concentrar em Jesus, certo? E 2,61, aqueles que são batizados hoje recebem um dom diferente daquele que o Pai deu aos primeiros crentes. Errado, é o mesmo dom. Vamos agora ao último texto dessa lição, texto 6. Falemos agora das prioridades e resultados da Igreja Apostólica. Atos, capítulo 2, versos 42 ao 47. A Igreja Apostólica era uma igreja saudável em crescimento. Por quê? Por causa de suas prioridades. Quando uma igreja tem os valores e o foco corretos, coisas boas acontecem. Nessa sessão, estudaremos os valores e prioridades da Igreja Apostólica. Então, veremos o que aconteceu por causa desses valores. 3 prioridades. Primeira, a prioridade da Igreja Apostólica era a doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Igrejas podem enfatizar em muitas coisas, como a adoração, a comunhão, a caridade. E tudo isso é bom, mas note que Lucas menciona a doutrina dos apóstolos como anterior a tudo, Atos 2:42 e até o 47. Nada deveria mover o ensino bíblico para segundo lugar. Perceba que Lucas enfatiza a doutrina dos apóstolos. Crentes perseveram na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. O que os apóstolos ensinavam? Isso não é segredo para nós. O Novo Testamento inteiro contém os ensinos dos apóstolos. Vejamos a tabela abaixo e resume algumas das coisas que os apóstolos ensinavam. Pontos doutrinários. As Escrituras são a palavra de Deus e não contém erros. Atos 1:16, Atos 4:25, 2 Timóteo 3:16, 2 Pedro 1, verso 20 e 21. Existe apenas um Deus e ele é trino, Mateus 28:14, João 14:16, 17, Atos 17, 24, 31, 1 Coríntios 13:14. Toda a humanidade, exceto por Cristo, pecou. Atos 2:14, Romanos, aqui é 3:23, não é 33, 3:23, Hebreus 4:15, 1 Pedro 2:22. Vamos lá, outro ensino. A salvação está disponível apenas por meio de Jesus Cristo. Ele derramou seu sangue na cruz como Cordeiro de Deus para nos redimir de nossos pecados, para ser salvo de seus pecados do julgamento. Uma pessoa deve se arrepender e ter fé
em Jesus como Salvador, ser batizado e obedecer a Jesus como Senhor. Atos 2:38, Atos 3:23, 4:12, 10:43, 13:38, 39, 22:14-16, 26:15-18, Efésios 1:7 e Apocalipse 5, versos 6-10. Vamos agora a outros ensinos, né? Já mencionamos aí 1, 2, 3, 4. Vamos a outro ensino da doutrina. Todos os que recebem Jesus como Salvador devem ser batizados nas águas. Mateus 28:19, Marcos 16:16, Atos 2:38 e outros versos. A ceia do Senhor nos lembra sua morte e ressurreição. Mateus 26, verso 26 e 29, Atos 2:42, Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 11, 23-26. O batismo no Espírito Santo tem como sinal externo imediato falar em línguas. Esse dom é que o Pai quer dar a todos os crentes depois que nasce de novo. Esse dom traz poder para testemunhar e servir a Cristo. Atos 2:4. Milagres, sinais e maravilhas, curar, falar em outras línguas, são a esperança da igreja até que Jesus volte. Atos 3, 1-10, Atos 4:30, Atos 5:15 e mais adiante. Outro ensino, Deus requer que seus filhos vivam vida santa. Isso é possível se escolhermos andar no Espírito. Atos 5:11, Romanos 8, 1-2, 1 Coríntios 6, 9-11, Gálatas 5, 19-21. Outro ensino, a igreja é a família espiritual de Deus, é uma sociedade baseada no sangue de Jesus, criada pelo Espírito. A igreja serve em 3 direções. Ela evangeliza para os perdidos, ela louva e adora a Deus e ela ministra para os seus membros. Todos os ministérios da igreja dependem da oração e do Espírito Santo. E aí Mateus 28, 18, 19, Atos 2, 38, 39, Atos 2, 47 e assim por diante. Jesus ressurgiu vitorioso da morte, ele ascendeu ao céu, à direita do Pai, ele retornará para recompensar os crentes, eles estarão com Cristo para sempre. Atos 1, verso 1-11, Atos 2, 20, 1 Coríntios 15, 51, 52, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Tito 2, 13. Jesus vencerá Satanás e o anticristo e o mal, ele irá julgar os desobedientes, eles irão sofrer no lago de fogo pela eternidade. Mateus 8, 12, Apocalipse 14, 11, Apocalipse 20, 10, 14. Todos esses versos estão aí, basicamente, o que encontramos, e resumindo, o Novo Testamento. Deus não prometeu abençoar muitas das coisas que as igrejas fazem, mas ele prometeu abençoar sua palavra. Ele prometeu que sua palavra sempre cumprirá seus propósitos. Isaías 55, verso 11. O ensino bíblico é importante, desde o nascimento até a morte. É necessário para os crentes, desde o ventre ao túmulo. Um recém-nascido deseja leite. Um cristão recém-nascido deseja o leite da palavra. 1 Pedro 2, 2. Pessoas saudáveis desejam comida todos os dias para o seu corpo. Da mesma forma, cristãos saudáveis desejam ensino bíblico todos os dias. Os crentes nunca se graduam na escola da palavra de Deus. A principal coisa que Jesus mandou que os discípulos fizessem foi fazer discípulos. Mateus 28, 19. Há um grande perigo em levar pessoas a Cristo, mas não as ensinar. Se uma igreja não ensina seu povo, falsos mestres os ensinarão. Há uma pergunta que os crentes devem procurar responder continuamente. O que diz a Escritura? Romanos 4, verso 3. O que você deve fazer se não sentir fome espiritual pela Bíblia? Experimente 3 curas ou remédios. Primeiro, examine sua dieta, o que você está comendo. Ou seja, do que está se alimentando sua mente e sua alma. Comer doce ou bolo antes da refeição pode arruinar o apetite de uma pessoa. Da mesma forma, comer muita comida de que carne gosta pode arruinar seu apetite espiritual.
Ou seja, assistir muito televisão, ler livros errados, pensar muito sobre as coisas do mundo pode destruir o apetite de uma pessoa por coisas piedosas. Portanto, se você não tem fome espiritual, verifique sua dieta. Você pode precisar eliminar algumas coisas prejudiciais dela. Em segundo lugar, coma uma boa comida. Esteja ou não com fome, ou seja, leia a Bíblia, vá para a escola dominical. Muitos acham que isso desperta o apetite espiritual. Coma um pouco de comida boa e você vai querer mais. Terceiro, examine sua programação espiritual trabalho. Trabalhar muito pouco ou muito pode afetar o apetite de uma pessoa. Trabalhar para Deus fará com que você tenha fome do alimento espiritual. Os trabalhadores ficam com fome naturalmente. Por outro lado, alguns crentes têm de trabalhar muito para Deus. Isso pode fazer com que eles queimem. Ou seja, eles podem perder o desejo de trabalhar em qualquer coisa para Ele. Portanto, esses crentes precisam relaxar mais, dar um passeio na floresta ou tirar férias. Alguns acham que parte do desânimo de Elias veio de muito trabalhar. 1 Reis 19, versos 3 a 9. O melhor caminho é entrar, trabalhar muito pouco e muito, fazer muito para o Senhor. Vamos à segunda prioridade da igreja. A primeira, já falamos, a doutrina dos apóstolos. A segunda era a comunhão. Vimos que os crentes compartilham o mesmo ensino, eles compartilham, a comunhão deles era baseada em 3 coisas que eles compartilhavam. Eles compartilhavam uma tarefa comum, a comunhão deles era mais do que apenas reunir para se divertir, era uma parcela nos propósitos da igreja. Os crentes tinham comunhão e compartilhavam a mensagem e o trabalho da igreja. A comunhão nunca é um fim em si mesmo, nunca é uma meta isolada. Pessoas que acreditam nas mesmas coisas e trabalham juntas desfrutam da comunhão. Alfred reclamou. Ele disse ao pastor que não havia comunhão suficiente na igreja. Alfred já havia saído de uma igreja para tentar outra. Agora ele descobriu que não havia comunhão em nenhuma das duas. O pastor convidou Alfred para ir à igreja no sábado com sua roupa de trabalho. Alfred concordou. Vários dos outros membros também compareceram. Eles se reuniram para trabalhar na igreja. Eles limparam, cortaram a grama, fizeram reparos. Alfred ficou surpreso com a quantidade de companheirismo que encontrou naquele dia. A comunhão é sempre uma parte natural do trabalho, conjunto e uma tarefa comum. Aqueles que lutam contra um incêndio ou uma guerra, juntos ficarão mais próximos uns dos outros. Um médico e seu filho trabalhavam muitas horas juntos. Eles estavam tentando salvar pessoas moribundas da cólera. Todos os dias eles se levantavam cedo e iam para a cama tarde. Alguns dias não reservavam tempo para a refeição do meio-dia. Havia muito trabalho para eles fazerem sozinhos. Eles precisavam de pessoas comuns para ajudar em tarefas simples. Um dia, um estranho veio visitá-los. Ele estava indo assistir uma partida de futebol. Ele disse que acreditava no que ele estava fazendo e fez uma pequena oferta. Mas não havia muita comunhão entre o médico e o estranho. Por quê? Porque o estranho não ajudou muito na tarefa. Da mesma forma, o pai e o filho estão trabalhando para salvar as pessoas do pecado. Alguns não participam da tarefa e não têm comunhão com Deus. Outros acreditam na Bíblia e fazem sua parte na obra de Deus. Esses desfrutam da comunhão e de seu filho, 1 João 1,3. Junto com uma tarefa comum, os crentes compartilham o partir do pão. Isso era parte da comunhão, Atos 2,42. O partir do pão referia-se à ceia do Senhor. É uma refeição. Os crentes compartilham um Senhor em comum. Eles celebram sua morte e voltaram junto à mesa do Senhor, 1 Coríntios 10, 21.
Os primeiros crentes não puderam receber a ceia do Senhor no templo. Portanto, eles recebiam em suas casas. Em cada casa era um centro de comunhão e adoração cristã. Os crentes, frequentemente, faziam uma refeição juntos. Em seguida, eles compartilhavam a ceia do Senhor no final da refeição. Lembre-se que de Jesus, durante uma refeição, apresentou o pão e o cálice. Mateus 26, versos 26 e 29. Assim, ele transformou a refeição pascual em uma lembrança da nova aliança. Nós nos referimos à comunhão como a ceia do Senhor. Por quê? Porque foi o primeiro associado a uma ceia. E daí celebramos a ceia do Senhor junto. Mas não vamos esquecer que os crentes fizeram uma refeição juntos. Muitos crentes hoje podem testemunhar que Jesus, comida e comunhão vão bem juntos. Observe que os crentes ficaram felizes. Eles estavam juntos com coração alegres e singelos e sinceros. Atos 2:46. O suco de uva é doce, mas alguns crentes parecem ter bebido suco azedo. Talvez eles pensem que é errado os crentes mostrarem alegria quando estão juntos. Isso nos lembra Mical, 2 Samuel 6:16 a 23. Ela ficou chateada porque Davi mostrou grande alegria diante do povo. Aquilo era uma emoção demais para agradá-la da mesma forma. Mical não teria aprovado os primeiros crentes. A igreja apostólica era uma igreja alegre. Ela não tinha vergonha de mostrar sua alegria. Eles não eram orgulhosos demais para se alegrar e louvar a Deus. Atos 2:46 a 47. Além de uma tarefa em comum, o partir do pão, os crentes compartilham suas posses. Esse era um comunismo em que o governo é dono de tudo, não é um comunismo em que o governo é dono de tudo. Tampouco foi socialismo em que o governo obriga todos do mesmo nível financeiro. Ninguém era obrigado a vender nada, Atos 5:4. Alguns venderam bem, outros não. Muitos crentes ainda possuíam suas casas em Jerusalém, Atos 2:46. Mas alguns crentes de fora de Jerusalém, eles precisavam de ajuda para viver. Alguns, como Barnabé, Ananias, Safira, venderam suas posses para compartilhar, Atos 2:45, 4:36 a 37 e 5:1 e 2. Então, os crentes tiveram comunhão ao compartilharem 4 coisas. Eles compartilhavam os ensinos dos apóstolos, uma tarefa comum, o partir do pão e as posses, entrelaçado entre as 4 coisas, um forte cordão de comunhão, e a tabela a seguir mostra os fatores amarrados à comunhão. Que fazer? Ame uns aos outros. Passagem, João 13:34. Se alegre um com os outros. Romanos 12:15. Sejam bondosos uns com os outros. Efésios 4:32. Perdoem uns aos outros. Efésios 4:32. Colossenses 3:13. Encorajem uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Ore um pelos outros. Tiago 5:16. Dedique-se uns aos outros em amor, Romanos 12:10. Não julgue uns aos outros, Romanos 14:13. Não espalhe mal uns contra os outros, Tiago 4:11. Não se queixe um dos outros, Tiago 5:9. Não sejam soberbos a favor de um e contra o outro, 1 Coríntios 4:6. Leve a carga um dos outros, Gálatas 6:2. Suporte uns aos outros, Colossenses 3:13. Vamos à terceira e última prioridade da Igreja Apostólica, que era a oração. Muitas e muitas vezes em Atos, encontramos crente orando. As referências na tabela a seguir são somente algumas das vezes que os crentes oraram. Esses primeiros crentes, os cristãos, oravam constantemente. Eles não tinham muito dinheiro, educação ou liberdade, como muitos têm hoje. Eles também não tinham muita tecnologia, eletricidade, água encanada ou combustível, mas eles tinham a oração. Sem a oração, a igreja era como um homem cego e não tem forças de um homem morto.
mas conforme oramos, Deus faz sua vontade na terra. A igreja vai caminhar melhor e passar mais tempo de joelhos. Quando os crentes oravam, vejamos, oraram esperando para ser cheio do Espírito, Atos 1,14. Oraram quando escolheram o apóstolo para substituir Judas, Atos 1,24. Oraram como um estilo de vida, Atos 2, versos 42 e 44. Oraram no caminho para a reunião de oração, Atos 3:1. Oraram quando foram ameaçados e perseguidos, Atos 4, 24, 31. Oraram pelos que serviram às mesas, Atos 6:6. Oraram pelos que estavam morrendo, Atos 7:59. Oraram por novos crentes, foram cheios do Espírito, Atos 8:15, 9:17, 19, Atos 19:6. Oraram antes de comer, Atos 10:9. Oraram quando os crentes estavam na prisão, Atos 12:5. Oraram por seus missionários, Atos 13:3. Oraram pelos líderes da igreja, Atos 14:23. Oraram quando sangravam na prisão, Atos 16:25. Oraram quando deram a Deus seus amigos, Atos 20:36. E oraram para que o que estava doente fosse curado, Atos 28, verso 8. Orar economiza tempo. Assim, não deveríamos nunca estar ocupados demais para orar. Lutero tinha tanto o que fazer que orava 2 horas antes de começar o seu dia. Nunca olhe nos olhos de um homem pela manhã até que ele tenha olhado para a face de Deus. Um grande pregador sempre sentiu que algo estava errado durante o dia se passasse sem que estivesse orando. Não, nós não precisamos falar para orar. Nós precisamos nos ajoelhar e estar sozinhos para orar. Minuto após minuto, temos que ter comunhão com Deus. Oração deveria ser algo tão constante quanto o nosso respirar. Um trabalhador estava de joelhos, copiando uma pedra. Ele deu um golpe atrás de golpe com um martelo. Finalmente, a pedra se tornou como ele queria. Da mesma forma, nós cristãos trabalhamos melhor de joelhos. A igreja caminha melhor de joelhos. Até o coração mais difícil é mudado conforme oramos. Os frutos gerados pela Igreja Apostólica. Devido à igreja dar ênfase na doutrina, na comunhão e na oração, os frutos eram operação de sinais e maravilhas. Atos 2, 43, 3, 12, Marcos 16, 20, Atos 6, 8, 1 Coríntios 12, 7, 11, Tiago 5, 14, 16, atestam os sinais operados. Esses milagres não eram apenas para ser visto, eles serviam em pelo menos 3 propósitos. Primeiro, confirmar a palavra. Segundo, a doutrina dos apóstolos. Mostrar o amor e misericórdia aos necessitados. E terceiro, esses milagres firmavam os crentes na palavra e no poder de Deus. Foi uma maravilha quando Deus curou o homem coxo de nascença, Atos 3, 1 a 10. Mas é uma maravilha tão grande quando uma pessoa aleijada pela amargura, pecados sexuais, descrença, álcool, drogas é salvo. Foi uma maravilha quando Jesus curou o homem que nasceu cego. Mas também foi uma maravilha quando Saulo de Tarso viu a luz pela primeira vez. Da mesma forma, foi uma maravilha quando Simão, o bruxo, o mago, viu a verdade do evangelho. Alguns dizem que falsamente que sinais e maravilhas e milagres não são partes para o dia de hoje. Mas todos que ainda acreditam na doutrina dos apóstolos ainda vê milagres físicos e espirituais hoje. Segundo fruto, cair na graça do povo. A igreja apostólica gozava do favor de todas as pessoas. Atos 2, verso 47. Esse é um resumo geral, significa como um todo. As pessoas de Jerusalém gostavam dos primeiros crentes. A igreja ainda tinha inimigos entre o sinédrio, mas a maioria das pessoas era favorável à igreja.
pecadores gostavam de ver entre as pessoas, eles gostavam de ver vidas serem salvas, gostavam de ver a alegria substituir a tristeza, eles gostavam de ver alegria, comunhão e compartilhamento. Como a igreja consegue achar favor entre pessoas hoje, todos nós vamos achar favor com muitas pessoas se seguirmos o exemplo da igreja apostólica. Quais eram a prioridade daqueles crentes? Eles focavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no trabalho, em casa, em suas posses, eles oravam constantemente. Faremos o mesmo. Então, como Jesus, a igreja apostólica, cresceremos em favor e graça com Deus e com os homens. Lucas 2:52. Finalmente, crescimento era outro fruto do que a igreja focava. Alguns focam no crescimento da igreja. Isso é como colocar a carroça na frente dos bois. Não devemos focar nos mesmos valores e prioridades da igreja apostólica? Então, o resultado é natural. O crescimento da igreja. Frutos são resultados naturais de uma boa árvore frutífera. Crescimento é o resultado natural de uma igreja saudável. A igreja apostólica crescia em número e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Atos 2:47. Vemos aqui 3 coisas. Primeiro, é o Senhor quem adiciona as pessoas à igreja. Algumas vezes se tornam membros de uma igreja antes de serem salvas. Existem muitas coisas que não foram adicionadas por Deus. Isso é triste. É muito importante perceber que é o Senhor, é o único que pode adicionar pessoas à sua igreja. Ele é o Salvador, é Ele que edifica a sua igreja, Ele constrói. Cada membro da igreja deve ter a certeza de que o Senhor o adicionou à igreja. E aí podemos dar boas-vindas a novos membros na comunhão. Mas só o Senhor é que pode realmente adicioná-los à igreja. Em segundo lugar, Lucas não quis quantas decisões houve. Ele diz quantos levantaram a mão ou preencheram um cartão. Lucas só conta que realmente se tornaram parte da igreja. A Bíblia ensina que aqueles que são salvos se tornam parte de uma igreja local. Tad afirmou que levou 54 pessoas ao Senhor em um ano. Maria perguntou, quantos desses convertidos vão à igreja? Apenas 3, respondeu Tad. Então, informe que 3 foram salvos, disse Mary. Terceiro, o Senhor adiciona uma pessoa à igreja à medida que ela é salva. Salva de quê? Salva do pecado. Salvação é uma palavra bíblica. Alguns ensinam que uma pessoa não pode ser salva agora, mas Lucas nos lembra que a salvação é para o presente. Quando Jesus salva uma pessoa do pecado, ele adiciona esse crente à igreja. Só Deus sabe o nome daqueles que nasceram de novo. Deus mantém uma conta daqueles que receberam Jesus como Salvador e Senhor. Ele escreve os nomes dos crentes em um livro e adiciona à igreja. Esse livro é chamado Livro da Vida, em Apocalipse 3:5, Apocalipse 20, verso 12 e Apocalipse 21, verso 27. Salvo. Essa única palavra, salvo, é o suficiente para fazer o coração dançar. Salvo, essa palavra pede música para celebrar. Alguns foram salvos de terríveis acidentes de carro. Muitos foram mortos, mas alguns foram salvos. Outros foram salvos dos perigos do fogo, doenças. Para eles, essa palavra é doce. Mas ser salvo do pecado e do inferno é ainda maior. Vamos cantar em vida, vamos sussurrar na morte e por toda a eternidade celebraremos que somos salvos. Com isso, nós concluímos a lição de número 2, lembra-se que essa lição tem 2 partes, a parte A, essa é a parte B. Vamos aos exercícios e a revisão geral,
e depois a revisão do teste 1, que engloba a lição 1 e 2. Marque C para certo e para errado, 2,62. A igreja apostólica era uma igreja saudável em crescimento por causa de suas prioridades, certo? 2,63. A prioridade da igreja era a doutrina dos apóstolos, certo? 2,64. Os apóstolos ensinavam que toda a humanidade pecou, certo? 2,65. Deus requer que seus filhos vivam vida santa. Isso só é possível quando escolhermos andar com o Espírito Santo, certo? 2,66. Deus prometeu abençoar todas as coisas que as igrejas fazem. Errado. Deus abençoa aquilo que a igreja faz de acordo com a sua vontade. 2,67. O ensino bíblico não é importante. Errado. É importante. 2,68. Se uma igreja não ensina o seu povo, falsos mestres ensinarão, certo? 2,69. É uma pergunta que os crentes devem constantemente, que dizem os profetas. Errado. O que diz a palavra de Deus. Assinale com X a alternativa correta. O que você deve fazer se não se sentir forte espiritualmente? Você deve fazer aqui, alimente. Não, aqui é letra A, a resposta certa. Verifique se está alimentando a sua alma. É isso que você deve fazer, não é? Vamos a um outro marque C para certo e para errado, 2,71. A segunda prioridade da igreja era a comunhão, certo? A terceira prioridade da igreja era a oração, certo? 2,73. Os frutos gerados pela prioridade da igreja apostólica são operações, sinais e maravilha e o crescimento, certo? 2,74. O Senhor adiciona uma pessoa à igreja à medida que ela é salva, certo? Vamos agora à revisão da lição. O propósito do Pentecostes é, letra D, receber o poder para testemunhar. Os capítulos em Atos que falam sobre os crentes foram cheios do Espírito são, aqui é a letra B, o 2, o 8, o 9, o 10 e o 19, letra B. 2,77. O primeiro sinal bíblico que um crente foi batizado no Espírito é falar em línguas, letra A. Vamos ao 2,78. Estamos certos de que os crentes que recebem o Espírito Santo também falaram em línguas em Samaria, letra B. E Éfeso também falaram em línguas, não é em Samaria. Mas vamos ficar com a letra B aqui. O motivo principal para valorizarmos o falar em línguas é que, letra C, a Bíblia ensina. 2,80. Falar em língua nos faz lembrar que nosso relacionamento com Deus é mais, letra D, espiritual que mental. 2,81. O Espírito Santo vem sobre uma pessoa quando esta é nascida de novo, letra B. O Novo Testamento menciona quantas formas diferentes de batismo, letra C, 5. Quando aquele que é perfeito vier, nós iremos letra C, ter novos corpos, Muito bem, com isso nós concluímos essa lição, uma lição bem longa, como a primeira, não é? Nós tem a parte A, que é 1h10, essa parte B aqui 1h30, e presta atenção agora você, aluno, que eu vou fazer uma pequena revisão do teste. Se você prestar atenção, anotar as respostas, você vai ser bem sucedido no seu teste. Mas preste bem atenção, anote aí, eu vou falar a questão, vou dar a resposta, é só você anotar e vai ser bem sucedido. Vamos à primeira pergunta. Quanto ao livro de Atos, seu título, marca a alternativa correta. Aqui a alternativa correta é a letra D. Muitos concordam
que o melhor título para o livro seria Os Atos do Espírito Santo. Número 1, letra D, Os Atos do Espírito Santo. 2, sobre a autoria, data e composição de Atos, assinale a alternativa correta. A letra D, novamente, a data provável para a redação de Atos é por volta do ano 63. 1D, 2D. Vamos a 3. Sobre as particularidades do livro de Atos, pode-se afirmar, exceto, todas estão certas aqui, exceto essa. Letra A, o livro narra e conta minuciosamente os primeiros 30 anos da vida da igreja. O livro conta os 30 anos, mas não minuciosamente, é seletivo. Então, a 3, letra A, é a que não é certa, é exceto. As demais estão certas. 4, quanto às formas de esboçar e ambientar o livro de Atos, é incorreto afirmar. Vamos lá, o que é incorreto afirmar? Um esboço possível é dividir Atos em 3 partes, até aí está certo, mas de acordo com Mateus 11, 28, não tem nada a ver com Mateus 11, 28. A 4, a incorreta é a letra A. 4, letra A. 5, quanto ao destinatário de Lucas e Atos, assinale a alternativa correta. A correta é a letra C, aqui na 5. O nome Teófilo é uma combinação de 2 palavras gregas, theo mais philon, que significa aquele que ama a Deus. 6, o ministério do Espírito Santo é o tema principal de Lucas, sendo incorreto, note que o que é incorreta, é a letra A. Em Atos, ele menciona o Espírito Santo algumas vezes, mas no Evangelho de Lucas, o médico amado lhe dá mais destaque, mais 50 vezes. Errado, isso está errado. Em Lucas, ele menciona, em Atos, é mais 50 vezes. Vamos à 7. Quanto ao lugar para testemunhar, Atos 1:8 descreve estágio nos quais o testemunho se expandirá, sendo incorreto afirmar, novamente, a incorreta é a letra D, sem dúvida. 7 é D, sem dúvida a igreja se espalhou em muitas direções, mas Lucas escreveu sobre o crescimento em direção a Jerusalém, Judeia especificamente, até chegar a Roma. 8. Quanto aos passos para o Pentecostes, Atos 1, é certo afirmar, letra B, os crentes oravam no cenáculo, que era um quarto no andar superior de Jerusalém. 8b. 9. Atos 9 registra o evento que ficou conhecido como Dia de Pentecostes. Sobre esse episódio, marque a alternativa correta. Aqui é a B também. A palavra Pentecostes significa 50, porque ocorria 50 dias após a Páscoa. Vamos à 10ª pergunta. Sobre a festa judaica e o dia de Pentecostes, agora é assinale a alternativa incorreta. Na 10, a incorreta é a letra A. O dia de Pentecostes ocorreu 40 dias após a ressurreição do Senhor Jesus. Está incorreto isso. 10 é A. 11, acerca das perguntas sobre ser cheio do Espírito, é incorreto afirmar, aqui na 12 é incorreto afirmar, o Espírito Santo faz morada no crente assim que ocorre o batismo no Espírito. Não, o Espírito faz morada assim que o crente se converte. 11, a B é incorreta. 12, quanto ao relato de Atos 2:5, a multidão que estava em Jerusalém por ocasião do Pentecostes, assinale a assertiva incorreta, é a A. Trata-se de judeus de todas as nações, sob o céu, literalmente, A, incorreto. 13. Quanto à explicação de Pedro no primeiro sermão, Atos 2, 14, 21, quanto ao Espírito desceu, é correto afirmar, letra C, Pedro faz menção a Joel, profeta do Antigo Testamento, que enfatizou que Deus derramaria o seu Espírito. 13, letra C. 14, na promessa de Deus quanto ao derramamento do Espírito, as bênçãos espirituais, é incorreto afirmar. O incorreto é a letra A. Deus prometeu que favorecia a nação de Israel no derramar do Espírito. Deus favoreceu, mas não só a nação de Israel. 14, A, incorreto. 15, antes de partir, Jesus ordenou aos seus discípulos
que não se ausentasse de Jerusalém. Sobre essa condição é incorreto afirmar. Letra C, na 15, é incorreto. Juntou os seus discípulos no Pentecostes uma multidão de romanos de muitas nações diferentes que estavam em Jerusalém. 15, a C é incorreta. E 16, a igreja apostólica tinha prioridades e frutos dela gerados, sendo correto afirmar. Letra A, as prioridades da igreja era a doutrina dos apóstolos, a comunhão e a oração. Essa era a prioridade. Aí você responde 16A, clica finalizar a prova e você vai ter a sua nota. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, trazendo essa aula para você. Uma aula longa, mas eu espero que você tenha aprendido o livro de Atos, que você se apaixone por esse livro, pela ação do Espírito Santo. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você encontra 250 pastas, com mais de 7.380 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal, fale para os amigos, familiares, quem gosta de estudar a Bíblia, aprender mais, entre no canal, as aulas estão aí de graça. Se você quer se tornar aluno, entre em contato conosco. Nós vamos dar acesso a você ao material didático da ETAD, vamos dar acesso ao WhatsApp do aluno para você fazer a prova. Não é difícil, note que eu fiz a revisão da prova. E se você é aluno, pode ir lá agora no WhatsApp do aluno, clica no link do teste 1, ao abrir o teste, coloque lá núcleo 5144, coloque o seu número de aluno e ali você, então, terá acesso ao teste da nossa matéria Livro de Atos dos Apóstolos. ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Quem esteve aqui ministrando para você essa aula, pastor Eugênio Piacentini. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Acione o nosso canal, divulgue ele. Deus abençoe. O aluno deve estudar para a semana que vem a lição 3 e 4 do livro de Atos. Lição 3 e 4 para a semana que vem. Deus abençoe a você. Amém e amém.